Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, irmão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus e doce Espírito Santo. Na oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudar a cada um dos meus irmãos, as minhas irmãs, com a doce paz do Senhor Jesus. Na noite desse sábado, dia 17 de maio, estamos adentrando ao 17º propósito diante do Senhor com o tema restauração da casa. Já oramos, colocamos diante do Senhor Deus 17 dias de santo jejum, 17 dias nos humilhando, clamando e suplicando o Senhor nosso Deus. E eu creio que na noite deste dia, o Espírito do Senhor vai falar aos nossos corações. Eu já quero saudar a irmã Mara com seu digníssimo esposo, o irmão Roberto, com a paz e a graça do Senhor. Temos a o irmão Cláudio Oliveira, que o Eterno lhe abençoe com a sua família. Eu tenho a irmã Maria Onete Gonçalves, Deus abençoe a senhora e a sua família. Eu tenho já conosco
ao vivo como vive o Senhor, pessoas especiais, né, que estão comigo nesse propósito já há 17 dias consecutivos. Uns, né, não conseguiram, né, participar devido aos seus compromissos em suas denominações. Entendemos e compreendemos. Eu também quero saudar o meu amigo irmão Dinésio, né, que hoje me mandou um áudio me dando uma saudação, a qual alegrou muito o meu coração, né, acerca da minha pessoa, né, falando acerca do aprendizado, do carinho, do respeito, da admiração. É uma honra para a minha pessoa, tá? Pessoas que estão do outro lado, que não me conhecem, muitas vezes não têm uma certa intimidade comigo e através das lives têm aprendido muita coisa com o Espírito Santo através das nossas vidas. Eu quero ser, enquanto Jesus não me chamar, ou meu CPF não for cancelado, eu quero ser instrumento de Deus para as vossas vidas, sempre repetindo que eu não sou perfeito, mas procuro em Deus a perfeição em nome de Jesus. Eu quero desejar também à senhora, sua esposa, a irmã Zélia, que Deus abençoe poderosamente, os filhos, tanto o Denis e o Denilson, agora que Deus preparou um lugar maior, daqui um dia, tá? Eu vou aí passar pelo menos um dia com você, ou pelo menos 2 dias, você vai tirar, tá? Para ficar esses 2 dias com o pastor, tá bom? E aí nós vamos orar um pouco, ler a palavra, depois dar as voltas aí na capital. Me aguarda, meu amigão, meu Dinésio abençoado. Eu quero chamar a vossa atenção nesta noite. Eu já falei, mas não custa repetir. Nós estamos fazendo um propósito, eu acho, não tenho certeza, que nesses 5 anos, porque foi em 2019 que eu comecei, 2020 para 2021, né, que eu comecei a fazer essas lives. Então, eu acho que eu nunca fiz um propósito desse, né, de um período assim de 21 dias consecutivo, incluindo o jejum, né? Então, é a primeira vez, e o Espírito do Senhor, sabendo da necessidade, tá, de dentro dos lares, na vida das pessoas, ele me despertou para fazer esse propósito. Mas, infelizmente, né, nem todos conseguem, tá, porque não é fácil, tá? Quando se trata de jejum, aquebrantamento, espiritualmente falando, não é fácil. Tá? Obrigado, irmã Zélia, pelo carinho, pelo respeito. Eu tenho uma grande admiração pela senhora e toda a sua família. Eu louvo ao Senhor Deus pela vida do irmão Arlan, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Vívia, né, e o seu filho Gabriel, que o Eterno vos abençoe a cada dia mais. A irmã Rosalina, Deus abençoe a senhora e a sua família. Meus amados irmãos, eu aprendo uma coisa, sendo sincero, sem me vangloriar, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Se o Senhor Deus não fosse na minha vida, e se vocês não estivessem sendo edificados, vocês nem estariam conosco nestas lives. Nem tinha mais contato com o pastor Anderson. Então vocês têm visto a transparência, têm visto os resultados e os meus compromissos, né, diante do Senhor. Para a glória de Deus, eu concluí, tá? O 45º grande clamor, foi 3 madrugadas, onde Deus me deu graça para eu orar, Deus me deu força na madrugada de quinta, na madrugada de sexta e na madrugada desse sábado. Né? Só Deus sabe como o meu corpo físico está, mas aqui a gente não para, porque o Senhor tem nos dado força. O irmão Odílio entrou aí, com a senhora, sua esposa, Deus abençoe. A irmã Nice, que Deus guarde a saúde da senhora, sua mãe, renovando as suas forças. Deus abençoe a irmã Dulce Maria e todo o seu lar. Dobra a sua atenção, vamos para a Bíblia. Hoje
faltando aí 4 tópicos só para finalizar o propósito de 21 dias. Hoje nós vamos falar sobre... Já jejuamos, já apresentei no altar do Senhor. Hoje nós vamos impetrar a palavra de Deus sobre bênçãos sobre gerações. Bênçãos sobre geração. Eu vou repetir para você memorizar. Bênção sobre geração. É por isso que eu estou aqui, ó, com algumas Bíblias, que nós vamos usá-las, tá? Ó, eu estou com uma aqui, estou com outra aqui, ó. Estou com outra aqui, ó. Estou com a minha ferramenta de trabalho aqui, o esboço já está aqui, já estudando, ó. Ó. Então, vai se preparando aí. Presta bastante atenção, por favor, tá? Que nós vamos, se você quiser anotar, ou nunca esqueça que a live fica gravada e depois você pode estar, né, acompanhando devagar e fazendo cada anotações. O tópico central, que é o tema do nosso propósito, irmã Vívia, Deus abençoe, graça e paz, boa noite, seja bem-vinda. O nosso tópico hoje é bênção de Deus sobre gerações. O tópico de hoje é a bênção de Deus sobre gerações. Não esquece, ou não se esqueça, que você tem uma geração e você é fruto de geração. Então, geração e geração. Eu quero começar no livro do Gênesis. Se puder me acompanhar, eu agradeço. Que vem a primeira promessa. Vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 7. Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 7. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente. Quando a Bíblia fala de concerto, ele está falando de pacto, aliança, tá? Então, só para lembrando, estabelecerei o meu concerto, pacto ou aliança entre mim e ti. A tua semente são filhos, filhas. Depois de ti, em suas gerações, por concerto, ou seja, aliança perpétua, ou seja, inquebrável, para ser ti por Deus e a tua semente, e de ti, pois ti a ti, ou seja, de geração em geração. Vamos ler agora o Salmo de número 103, o verso de número 17, que diz o texto: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Até os seus bisnetos alcançarão a promessa de Deus. Irmã Cleidiane Magalhães, a paz do Senhor, Deus abençoe, boa noite, seja bem-vinda. E nós vamos ler ainda, tá? O texto, daqui a pouquinho, de Isaías, mas antes disso eu quero já trazer um resumo. A introdução hoje, dentro do tópico, é essa. O plano de Deus para a família não é apenas momentâneo, mas geracional. O Senhor deseja levantar linhagens abençoadas, família que seja coluna na terra e expressão da glória dele de geração em geração.
eu estou falando porque eu conheço, tá? Essa mãe lá de Vitória, estado, capital do Espírito Santo, essa mãe é uma bem-aventurada. Por quê, pastor? Ela tem 3 filhos abençoados. Os 3 filhos são pastores. Os 3 filhos formados. Os 3 filhos faculdades. Os 3 filhos ministro do evangelho. Essa mãe é bem-aventurada. E aí vem os netos. Um dos netos é músico na igreja. O outro neto é missionário. A neta é ministra. Então, ou seja, geração em geração. Bênção de Deus. Pastor, mas será que eu alcanço isso? A minha filha, meu filho, meus filhos, meus netos? Irmãos, nós vamos aprender nesta noite, tá? Primeiro lugar, você tem que entender e compreender, tá? Tudo que está na palavra referente à promessa de Deus, você não pode abrir mão. Em momento algum. Pode demorar um dia, pode demorar 1000 anos, mas a promessa de Deus, ela há de se cumprir, queira Satanás ou não. Cumpre. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo de número 12. Eu velo sobre a minha palavra para fazer a cumprir. Números capítulo 23, versículo de número 19. Eu velo, aquilo que Deus fala, ele cumpre. Por que ele cumpre? Porque ele vela sobre a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Então, eu quero dizer a você, dentro da introdução, que a nossa geração, elas têm que estar debaixo da bênção e da promessa de Deus. Como pastor, a sua mãe, o pai, a avó, o avô orando, jejuando, porque a oração e um jejum é uma batalha travada. Eu não sei se o Dinésio está me auxiliando hoje, porque eu estou com muitas Bíblias aqui, mas se eu for abrir, vou atrasar um pouquinho, mas vamos lá. Se ele tiver, ele vai colocar na tela aí, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Se ele não encontrar, eu vou tentar abrir aqui rapidamente e vou ler com vocês. Achei. Gálatas capítulo de número 5, aos Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. Tá? Paulo começa instruindo, dizendo na epígrafe, as obras da carne e os frutos do Espírito. Aí ele diz no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, dizendo assim, ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, ou seja, fazei a vontade da carne. Versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e entre se opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais? Aí ele vai falando das obras da carne. Então, estou mostrando para você que dentro da promessa, tá, há uma palavra e há uma luta constante. E quanto maior a luta, é porque a promessa está se cumprindo na vida daquele que você está orando, intercedendo. Há pouco tempo eu recebi, um documentário de uma mãe que orou 34 anos pela conversão do seu filho.
34 anos pela convenção do seu filho. Obrigado, meu amigo Dinésio, pelo auxílio. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer a você, mãe, pai, vô, avô, tio, a tia, não para de orar. Vai ter luta, vai ter dificuldade, dor de cabeça, empecilhos, obstáculos, mas não para. Vamos lá. Gerações futuras. O que começa com você hoje alcançará seus filhos, netos e todas as gerações futuras. O que começa em você. Então, ou seja, começa a buscar o bem. Lembra que eu citei em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12? Há caminhos para o homem parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. O que Salomão quer nos ensinar? Ele está falando acerca de escolhas, acerca de decisões. Se você começar a sua vida com uma escolha errada, pastor, como que eu vou saber que eu estou escolhendo, fazendo uma escolha certa ou errada? Quando você coloca diante de Deus. Quando você ora, quando você jejua e quando você espera um sinal de Deus, porque Deus, ele dá sinal. Deus mostra. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma antes de revelar, mostrar os seus servos e os seus profetas. Então Deus, ele não quer que você se engane. Deus não quer que você, desculpa a expressão da palavra, quebra a cara. Por quê, pastor? Porque Deus, ele quer que você busque a ele. E se você buscar ele na direção, Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas qual é a dificuldade na vida de muitas pessoas, inclusive cristãos? É a questão da paciência, é a questão de não saber esperar, é a questão de não saber aguardar o tempo de Deus nas nossas vidas. Então, ele começa nos ensinando. O que começa hoje com você alcançará os seus filhos, netos e toda a geração futura. Então, ou seja, se eu comecei bem, se eu comecei na presença do Senhor, se eu estou buscando a Deus, meu filho está caminhando, ainda que seu filho desvia, mas a semente está ali e Deus vai estar trabalhando. Nunca desista, não abre mão, paga o preço, ora, creia. Creia. Dentro da minha casa, foi diferente. Quando eu falo dentro da minha casa, eu não estou falando da minha família. Família é esposa, esposo e filhos. Eu estou falando da parentela. Parente, mãe, pai, irmãos. Então, a minha parentela, tá, que era composta de 5 pessoas, minha mãe e meus 4 irmãos, que 2 foram assassinados, agora somos compostos por 3 pessoas, 3 que eu falo, tá, na questão de parentela, tá? Tenho meus sobrinhos, tá? Tenho as sobrinhas, tá? Então, mas escuta bem. Então, quando eu estou falando nessa questão, eu estou falando que a sua geração, tá? Você começando, os seus filhos, netos e toda a geração futura. Então você precisa liberar, crer. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou te ensinar daqui a pouquinho, tá? Aguarda aí. Escuta, direção que eu vou te dar dentro da palavra do Senhor. Primeira direção é orar por filhos, orar pelos netos e a futura geração. Você tem uma neta, você tem uma filha, você tem um filho, então ele vai casar, profetiza, ele vai casar com a mulher de Deus, uma mulher libada, uma mulher que tem
tem um testemunho temente a Deus, ela vai casar com um homem temente a Deus, enfim. E quando os filhos dela nascer, o filho dele nascer, frutos, bênção, começa a liberar. Aí a mãe, aí a filha casou, o filho casou, mãe, tem a notícia para te dar. Pai, uma notícia, qual é? Você pai, você mãe, primeira coisa, vai até o ventre da filha, o ventre da nora, e libera uma palavra. Ah, pastor, mas a minha nora, ela é de outra denominação ou religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de semente. Estou falando de semente. Porque a semente que você está liberando no ventre da nora, no ventre da filha, querendo ou não, se crescer errado e entrar para os caminhos errados, não é só a nora, não é só a mãe, não é só o pai, não é só o avô, não é só a avó que vai sofrer, todos sofrem. É por isso que você já está neutralizando esse sofrimento, liberando essa palavra. Escuta, declare que a sua família ou a parentela está debaixo de uma bênção que não se encerrou como ou com esta geração, ou seja, acabou por aí. Não, eu libero uma palavra sobre a vida da minha neta, que futuramente vai vir. O meu neto futuramente vai vir. Então você precisa entender que a palavra dos seus lábios, Provérbio 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua. E nunca se esqueça que você precisa, ainda que o seu filho já esteja de maior, ainda que a sua filha já esteja de maior, ainda que a sua filha pensa, eu não vou casar, eu não vou ter filho, ainda que seu filho pensa, eu não vou casar, eu não vou ter filho, tá falando agora, mas Deus o livre guarde, tá ali, se deslizou, engravidou. Então é você, mãe, pai, que já orando, apresentando ao altar do Senhor, Senhor, eu não sei qual é o futuro do meu filho, eu não sei qual é o futuro da minha filha. Senhor, ainda que eu ensinei, mas o mundo tem os caminhos e eles têm as decisões e as escolhas, mas cabe a eu, Senhor, apresentar nas tuas mãos. A irmã pediu aí, Provérbio 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua. Então o que você libera no mundo espiritual está sendo assinado, tanto por Deus e tanto por os demônios. Aprenda isso. Isso é de suma importância. Tá? Principalmente as crianças. Eu já ouvi criança assistindo muito desenhos, tá? Desenhos outróramos, era um desenho que era gostoso de assistir. Hoje não, né? Então, ao ponto das crianças falar, quando eu crescer, eu quero ser bandido. Quando eu crescer, eu quero matar. Não, eu quero assassinar. Não. Já tem uns que falam, eu quero ser juiz, quero ser promotor, eu quero ser pastor, eu quero ser teólogo e por aí vai. Vamos lá. Mas o que entende com a força, temor, deixa eu voltar lá para que você entenda. Uma bênção não é encerrada com esta geração, mas que se estende com força, temor, santidade, prosperidade espiritual e até
os filhos dos seus filhos. Ou seja, o meu filho vai ser próspero espiritualmente falando, a minha filha, os meus netos, libera, irmão, libera. Tá? Eu conheço, infelizmente, mães. Eu conheço pais que liberam palavras de maldição, muitas vezes até sem saber, na vida dos filhos. Vem cá, seu atentado. Quem aparece no capítulo 4 de Mateus? O tentador. Atentado é aquele que atenta, demônio, rouba paz. Esse filho meu não me dá paz. Olha o que você está falando. Essa filha só me dá trabalho. Olha o que você está profetizando. Entenda isso. O diabo está absorvendo todas essas palavras. Vamos para o texto. Então, ele nos mostra que é necessário a força, o temor, a santidade, a prosperidade espiritual, entendeu? Até os filhos dos seus filhos, netos. Agora eu vou mostrar para vocês fundamentos, tá? Baseado na palavra de Deus. O Salmo de número 112, verso de número 2. Olha o que está escrito. Salmo de número 112, verso de número 2. A sua descendência, se eu fosse você, eu dava um glória, eu dava um amém, enchia essa live de glória a Deus, aleluia, quando eu acabar de concluir esse texto. Esse texto é uma palavra profética. E se você tomar posse, o diabo vai dar epilepsia no inferno. Leamos. Salmo 12, verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos serão abençoadas. Eita Deus! Araba choramande que levácia. Irmãos, é uma palavra, está escrito. O Salmo 112, verso de número 2. Está escrito, e eu vou ler de novo para o inferno ouvir. A sua descendência será poderosa na terra. Vai ter empresário, empresária, vai ter doutor, doutora, teólogos, vai ter pastores, vai ter pastora, irmãos, eu estou falando pela palavra, vai ter pessoas de faculdade, vai ter estudiosos, vai ter inteligentes, sábios, temente. Eu estou liberando uma palavra, não sei se essa mãe que está me ouvindo está entendendo, eu não sei se esse pai que está me ouvindo está entendendo, se o filho está na rebeldia, se o filho está na desobediência, se o filho está numa situação, se a filha está numa situação. Essa palavra aqui está quebrando esse jugo de desobediência. Essa palavra está quebrando o jugo de maldição. Essa palavra está quebrando o jugo da escravidão. Eu vou repetir, Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, se a morte e a vida estão no poder da língua, então eu vou liberar a vida. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo serão abençoada. Pastor, mas o senhor não está pegando pesado, não, porque o senhor está falando de... A Bíblia não está falando de justo. Pastor, justo, justa, lê a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo de número 36 e 37. Quem tentará acusações contra os meus escolhidos? Sou eu que o justifico. Deus justificou Jó. O Salmo 101, verso 6. Os meus olhos contemplam os fiéis da terra.
que anda num caminho reto, esse me servirão. Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Romanos, capítulo 8, versículo 2, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É Deus que te justifica. É Deus que justifica. E Deus justificando, porque Ele conhece a sua estrutura. Quem é Satanás? Para tocar em você e nos seus. Mas nunca esqueça que tudo isso que eu estou ministrando tem um princípio. Tudo começa pelo princípio. E o princípio são dois. Princípio, temor. Temor é obedecer, reverenciar, tá? Segundo princípio, obediência. Pronto. Eu liberei essa palavra sobre a sua vida. Salmo 112, verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Palavra. Promessa. Então, eu estou dizendo a você, pelo poder da palavra. Agora eu vou pegar a minha Bíblia, colocar aqui de lado, e vou pegar a minha outra Bíblia, que eu já selecionei aqui um texto, e eu quero compartilhar com vocês. Olha o que a Bíblia nos afirma acerca da promessa, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 44. Isaías, capítulo 44, estou te dando Bíblia, tá? No capítulo de número 44, diz o texto. Isaías 44, versículo de número 3, versículo 4. Porque, promessa, hein? Porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Está falando de pessoas, está falando da família, está falando assim, da posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Senhor, meu Deus do céu, é promessa. Verso de número 4. E brotarão entre ervas como salgueiros junto aos ribeiros de águas. O Senhor Deus está falando de uma providência, de uma prosperidade familiar parentelar. Irmão, se você entendesse o que é isso, você não dava legalidade para Satanás acerca da sua linhagem e apresentando diante do altar do Senhor. Então o Senhor está falando, promessa, o Espírito será derramado sobre a tua posteridade. O Espírito será derramado sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua neta, sobre o seu neto, sobre o seu bisneto, Agora imagina só, um domingo aonde a mesa da família recheada, filhos e filhas, noras, genros, netos e netas, bisnetos, namorados, noivos, tudo ali sentado, e de repente, né, o patriarca, vamos fazer agora, nós vamos fazer uma oração. Quando ele levanta a voz em oração, Deus toma o ambiente. Agora vamos imaginar ali 30, 40, 50 pessoas, entre parentes e família,
tudo tomado em línguas estranhas. Imagina a glória de Deus. Aí eu me lembro, aleluia, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E tendo Salomão acabado de orar, a glória de Deus encheu a casa, a glória de Deus encheu aquele lugar, de tal forma que aqueles que estavam de lá de fora não podiam adentrar, e aqueles que estavam do lado de dentro não conseguiam sair. Tamanho era a glória de Deus. Agora imagina em Atos capítulo de número 1 e 2, quando Pedro começou a ministrar, tinha 120 pessoas reunidas e todas foram cheias do Espírito Santo. Agora imagina você dar as mãos para orar e de repente o seu filho fala em línguas, a sua esposa fala em línguas, você fala em línguas e é tomado para a glória de Deus, o nosso Senhor. E essa promessa, irmão, está sobre as nossas vidas. Eu derramarei do meu Espírito sobre vós, e vós encherão, os seus filhos terão visões. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. 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 É por isso que o Senhor Deus, dentro desse propósito, despertou nós jejuarmos para nossa carne ficar sensível ao Espírito Santo. Aleluia. Irmão, eu estou com vontade de pular aqui dentro da Arabá. Eu estou com vontade de sapatear no Espírito. Labrante, elevas. Eu tento entender como tem pessoas que não conseguem sentir a presença do Espírito Santo. Eu tento entender como tem pessoas que não conseguem sentir a presença, a graça, irmão, uma presença maravilhosa que enche, que invade o seu interior como rios de águas que flui, aragá, xanda, rangandoro, menevácia. Aleluia, aleluia. Estou falando da promessa que está sobre a palavra. Seu filho está no quarto, unge o quarto, faz uma oração no quarto. Olha aí a irmã Mara, eu estou toda arrepiada, aleluia! Olha o que a irmã está falando, é por isso que eu estou falando, é um culto dentro do seu lar. A irmã Mara está escrevendo, acabou de escrever, ó, estou toda arrepiada. Tá? E não é o demônio não é espírito imundo que está rodeando não, é o Espírito de Deus, é a presença de Deus. Eu estou sentindo aqui, eu estou com vontade, irmão, de levantar dessa cadeira, meu, sapete, aí a churra mantaraga sobranaraga naracé. Ai, tiquion, mandou conoro mandoro xanerebeca levácia. Bendito seja Deus. Oh, Menegassai, aqueles que não entendem falam, esse cara é doido, esse homem é doido. Doido é aqueles que vão pro estádio de futebol, ficar gritando o nome de A, o nome de B, pulando, sacudindo pra lá e pra cá. Irmão, eu não, irmão, eu tô aqui sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a presença daquele que me dá vida, me dá saúde, me dá condições, coloca comida na minha mesa, cura, arabaxandevas. Eu não preciso me drogar para mim ficar feliz. Eu não preciso usar cocaína, maconha como eu usava. Eu não preciso usar crack. Eu não preciso beber. Irmãos, é só eu abrir meu coração e me entregar que eu sou cheio. Oh, narabá, xereque elevácia. Aleluia. Aleluia. Não quero me vangloriar. Mas infelizmente tem pessoas que entram no templo, entra frio e sai congelado. E pela live, através de um aparelho, Deus está te visitando aí. Aleluia.
Vamos para a Bíblia, sem a Bíblia não dá. Escuta, se você puder abrir agora, eu vou falar sobre promessa. Estou falando de promessa, tá? De geração, e você não pode abrir mão dela. Vamos lá. Atos capítulo de número 2. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 39, eu até frisei aqui, tá? Diz o texto, Atos, apóstolo, capítulo de número 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz a respeito de vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, está falando de geração, e tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chama. Até aqueles que estão longe, Deus chama eles. Pode estar nos Estados Unidos, pode estar na França, pode estar no Brasil, aonde tiver. Ei, para o Espírito Santo não existe barreira. Para o Espírito Santo não existe passaporte e nem selo de autorização. Aleluia. Escuta, nós vamos pontos de intercessão. Se você, mãe, se você, pai, se você, avô, você, avó, tio ou tia, ou responsável, entendesse, compreendesse e pegasse o que eu já orientei, já te ensinei e colocava em prática, você ia ver como é que a história é diferente. Se você entender o poder que há numa intercessão, você nunca deixava de interceder, tá? Vou te mostrar da Bíblia. Primeira intercessão. Jesus intercedendo em João capítulo 17 pelos discípulos. Ele roga o Pai para dar proteção aos discípulos. Lá no Velho Testamento, Êxodo capítulo de número 17, a intercessão de Moisés por Josué na batalha. Pode ir, Josué, que eu subirei o cume do monte, a vara de Deus estará nas minhas mãos. Intercessão. Irmãos, Atos capítulo 12, versículo 5, a intercessão da igreja pela vida de Pedro, quando estava preso, sentenciado à morte, intercedendo, e ele não morreu por causa da intercessão da igreja. Quando Paulo e Silas estavam presos e eles orando, buscando, intercederam ao Senhor em oração. E Deus poupou a vida daquele carcereiro. O poder da intercessão. Por quê, pastor? A oração entra onde você não entra. A intercessão faz o que você não faz. E a intercessão chega aonde você não chega. A intercessão não precisa de visto. A intercessão não precisa de passaporte. A intercessão é espiritual. Escuta, quebra de círculo geracionais negativos, você precisa declarar. Não aceita. Não aceita. Declare o fim de padrões como vícios. Declara mesmo. Declara. Porque você tem que entender que você não está lutando com seu filho, com a sua filha, com seu neto, a sua neta. É um demônio que atua na mente dele, na mente dela. Ou no subconsciente. Então, neutraliza, declara o fim desse padrão como vício, adultério, pobreza, doenças emocionais, espirituais. A pessoa só fica deprimida, oprimida, não consegue nada e ela se alimenta daquilo que ela não consiga. Eu não consigo emprego, eu não consigo isso, não consigo aquilo, porque ela se alimenta e ela também não quer fazer por onde. Você ora, você incentiva, mas a pessoa também tem que entender isso. E ela vai entender quando você começar a orar no sentido de dizendo, Senhor, que essa escama da cegueira espiritual caia por terra. Eu preciso adiantar cada horário. A bênção de Deus quebra cadeias
herdadas e inicia uma nova história, como foi na minha vida. Eu já contei, a minha avó, ela tinha um terreiro, e ela ateou fogo no seu próprio corpo, e morreu queimada. Meu avô foi apagar, e o cão falou na boca dela: não adianta que eu estou levando meu cavalo. E a linhagem foi, a minha tia virou mendiga, sumiu. Veio 3 filhas, ela doou as filhas, não sabe para quem. A minha mãe foi pro tráfico, depois do tráfico ficou presa. Aí veio meus 2 irmãos, foi assassinado. Primeiro, o segundo foi assassinado. Cada um tem um pai diferente. Minha mãe nunca foi casada. Relacionamento com 4 filhos, cada um pai. Eu fui pro tráfico, virei mendigo. Olha a situação. Olha a situação. Então você precisa entender que isso é muito sério. Estabilidade ligada de fé. Profetize que seu filho servirá ao Senhor com alegria, que a sua casa tornará referência de adoração e serviço e temor a Deus. Clamando por um propósito para os seus filhos e netos. Sempre ora, coloca diante de Deus. Ore para que cada geração conheça a Deus. Desde cedo, Provérbios 22:6, ensina o teu filho o caminho que deve andar, quando crescer não vai se desviar dele. Irmão, meu tempo está muito curto. Chamado específico para o Senhor tem para cada um deles. Entendeu? Ou seja, membro da família, membro de uma igreja, entendeu? Um diácono. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, né? E aí você faz a oração impetrando a bênção em nome de Jesus. E agora, irmão, para eu finalizar, eu até escrevi aqui, ó. Eu estou passando aqui por causa do horário. Eu acabei de anotar aqui. Irmãos, tem pessoas que alimentam espírito da miséria. Eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Tem pessoas que alimentam o espírito do desânimo. Só ela consegue, eu não. Aí alimenta o complexo de inferioridade. Eu sou pior do que ela é pior do que eu. E por aí vai. Para com isso. O Deus que você serve é muito maior do que essas opressões que te cercam. E agora, eu coloquei aqui, ó, ação profética. Se você quiser fazer aí, é você e Deus, porque eu vou fazer aqui. Ação profética. Se você tiver acesso, pega. Se não tiver acesso, pega outro e faz. Primeiro, pega uma foto ou escreva o nome dos filhos, dos netos, sobrinhos, afilhados ou enteados e profetiza sobre cada um deles. Você será cheio ou cheia do Espírito Santo, amado ou amada do Senhor, um instrumento de transformação nesta geração. Ou você vai pegar, vai escrever no papel, vai declarar, ou você pega uma folha e declara tudo isso, escreve e coloca na geladeira. E todo dia você coloca a mão. É o que eu vou fazer agora. Ato profético. E se você crer, tu vai fazer comigo. Vai dar 10 horas. Eu já vou orar. Nós vamos fazer um ato profético agora. Nós vamos fazer o ato profético agora. Aleluia. 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 Se você tem fotos, se você quiser pegar o nome dessa pessoa, a foto que você já enviou já está aqui, ó. A foto que você enviou está aqui. E é nesse momento que nós vamos falar com o Pai. Aleluia. 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 Ato profético. Agora. Vou colocar aqui. Vou afastar um pouquinho. E você vai acompanhar comigo agora. Esse ato profético. Deixa eu preparar aqui.
pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Esse ato profético. Tudo que você estiver, Nós vamos orar. levante Tá aqui, ó. Nós vamos orar profeticamente. diz em Mateus E capítulo você vai orar comigo nesse exato momento. Porque é o seguinte, ó. na oração. Escreva, Ou receber faz ato profético com nome e a foto. Agora. momento da oração com o pastor Anderson de Souza. Grande Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu já me estou de joelhos. Meu Deus e meu Pai, como ato profético, está aqui na palma da minha mão várias fotos de famílias, parentes, amigos, empresas, lares representados. E a sua palavra nos traz a esperança, meu Deus, que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Meu Deus, eu profetizo que esta geração, meu Deus, essa que aqui está, meu Pai, na palma das minhas mãos, meu Deus, vão ser gerações, meu Pai querido, de bênção. Gerações, meu Deus, a qual o Senhor vai curá-las. Meu Deus, gerações, meu Deus, que vão vir, meu Pai, após elas, meu Deus. Meu Pai, uma geração sem mancha, uma geração sem doença, uma geração sem problemas, meu Deus. Meu Pai querido, vão ser, meu Pai querido, gerado aqui netos. Vão ser gerado, meu Pai, filhos e filhas. Meu Deus, aquele que se desviou de um caráter, meu Deus, o Senhor vai tocar no caráter dele, no caráter dela. Oh, Ramaya Nassou, Ramam de Baia Sou Minácia. Meu Deus, pensamentos, Pai, relacionamentos, meu Deus, turbado, meu Deus, casamentos, meu Pai querido, meu Deus, vai tocando agora, Senhor, vai tocando na mente, vai tocando no subconsciente, vai tocando, meu Deus querido, meu Deus, aquele que deseja, meu Pai, ser pai, o que deseja ser mãe, o que deseja ser avó, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, começa a agir, meu Deus, toca nessa criança, meu Deus, que é o futuro, meu Pai, a nossa geração. Meu Deus, livra, meu Pai, do abusador. Livra, meu Deus querido, daqueles, meu Pai, dos assédios. Meu Deus e meu Pai, nós estamos suplicando, a igreja está concordando, meu Deus, a restauração da casa. Meu Senhor e meu Pai, se porventura, meu Deus, eu estou orando por alguém, meu Deus querido, que é infrutífero, meu Deus, aquele, meu Deus, ou aquela que não pode gerar filho, meu Deus, toca no útero agora, como o Senhor tocou, meu Pai, no útero da Aline, meu Deus, toca agora, meu Pai querido, toca, meu Pai, no ovário, nas trompas, meu Deus, toca no homem, toca na mulher, meu Deus, aquele que está agora no, meu Pai, em um hospital, meu Deus, que está em coma, entubado, toca agora, Senhor, aqueles, meu Deus, que foram apresentados, meu Pai querido, meu Deus, em algum tipo de ritual, que seja agora desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus querido, uma cegueira espiritual que leva, meu Pai querido, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos enteados, as nossas netas, bisnetos, meu Deus, a entrar em caminhos tortuosos, meu Deus, por conselhos, meu Deus, de amigos, meu Pai, com a mente inflamada por espírito imundo, que seja aniquilado agora. O Rabaxé, Atokonome, Nerece, Pronomaná, Etekano, Condoroxem, Berebica, Elegassome, Norocoxe, Nerecasse. Meu Deus, está sendo quebrada agora a maldição, está sendo quebrada agora, Senhor. Eu sei, meu Deus querido, pois eu estou sentindo a tua presença, eu estou sentindo a tua graça. Meu Deus, toda raiz cancerígena seja amaldiçoada agora, em nome do Senhor Jesus. Câncer, aonde você estiver alojado, sai desse corpo físico. Hérnia, bico de papagaio, vai saindo agora. Depressão, opressão, em nome de Jesus Cristo. Desânimo, fracasso, sai agora. Eu não estou te mandando
eu estou te ordenando. Eu estou te ordenando. Pai, eu apresento nas tuas mãos enteada, enteado, afilhado, afilhada. Apresento, Pai, filhos e filhas. Apresento o esposo, a esposa. Apresento o avô, a avó. Apresento o cunhado, a cunhada. Ó Deus, apresento, meu Deus querido, o sogro, a sogra. Oh, general, o genro, a nora. Oh, meu Deus, oh, meu soberano. Começa a agir, começa a fazer. Meu Deus, eu quero receber testemunhos de milagres em nome de Jesus. Pai, assim eu oro, com a concordância da igreja, apresentando nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e que todo peso, todo trabalho ao contrário, todo trabalho feito em uma encruzilhada, todo trabalho apresentado, meu Deus querido, até mesmo, Senhor, numa cachoeira, no rio, meu Senhor, na porta do cemitério, dentro de uma catatumba, meu Deus, aonde foi feito, apresentado, consagrado, meu Deus, em nome de Jesus, seja desfeito agora. Meu Deus, essa criança que foi consagrada, em nome de Jesus, seja desfeito agora. Meu Pai, meu Senhor, vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres. Meu Deus, eu vou fazer o que o Senhor está me orientando. Meu Deus, eu vou ungir. Meu Deus, eu vou ungir agora ao vivo. Meu Deus, eu vou ungir ao vivo. Oh, meu Deus. Aram miniriaro com plataracatorro mondereque. La prantereton nenacho minevácia. As fotos que aqui estão, eu estou ungindo, eu estou todo arrepiado. E quando eu começo a me arrepiar, Deus está testificando. Eu estou ungindo agora. Acabei de ungir as fotos. O Raman xerebeu comandavacé. Acabei de ungir. Acabei de ungir, Deus da minha alma. Filhos que estão desviados vão voltar para os caminhos do Senhor. Filhos que estão afastados vão voltar. Oh, meu Deus, a frieza espiritual, Senhor. O Senhor vai começar a aquecer pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, milagre vai começar a acontecer. Meu Deus, o Senhor mandou eu ungir, e assim eu fiz por obediência. Espírito da morte que estava rondando esta casa, que estava rondando este lar, agora bate em retirada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, como ministro da sua palavra, a tua bênção sobre a vida de cada um. E o teu nome está sendo glorificado. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Faça esse ato profético em sua casa, na sua residência. Que você vai ver o que o Senhor Deus irá fazer para a glória do nome dele. Pega uma folha, escuta, ou pega uma folha de papel chamex, aquela grandona, não sei se é chamex que fala, né, ou cartolina, e sai vasculhando. E aí você faz, irmãos, é profético. Faz uma árvore e faz os galhos e pega as fotos 3x4 e cola. E cola as fotos 3x4. E aí você coloca no cantinho e começa a orar.
Tira um dia da semana para fazer um jejum só pela árvore geológica. Estou te dando uma estratégia santa. No final de um ano, no final de 12 meses, você vai ter resultados para a glória de Deus. Escuta o que o servo do Deus Altíssimo está falando. Faça isso. Pega ali uma cartolina, desenha uma árvore, ou compra lá uma árvore, cola, pega 3x4, colocou lá a foto e coloca o nome da pessoa embaixo da foto. E ora. Depois você me fala o resultado para a glória de Deus. Amém? Vamos finalizar, deixa eu fechar minhas espadas. Espero que você entendeu, compreendeu, aceitou, tomou posse da palavra de hoje. As minhas 3 espadas deixa aqui e chama a sua atenção. Copo com água. Vamos orar agora. Isso aqui também é profético. Pega o seu copo com água e vamos orar. Grande Deus, profeticamente, eu consagro esta água que está na mão do teu filho e na mão da tua filha. Peço que o Senhor receba como cheiro suave, ó Deus, quando eles fazerem uso desta água, e que o milagre aconteça no sobrenatural. Eu vos abençoo em nome de Jesus, e que o Senhor instrua eles conforme a sua necessidade, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Louvado seja Deus. O que você sentiu no momento da ministração da palavra, no momento do ato profético ungindo as fotos? Só falta 4 dias, meus amados irmãos. 4 dias. Como a irmã Mara escreveu, pastor, eu estou toda arrepiada. E eu creio na cura completa. O que você sentiu quando nós oramos? Você sentiu a visitação do Espírito Santo? Você sentiu algo diferente? Nós não estamos aqui para brincar com a fé de ninguém. Eu creio. Eu creio. Amém? Meus santos, os irmãos perceberam que eu enviei no WhatsApp dos fiéis as 3 orações da madrugada. As 3 orações. Foram 3 madrugadas orando e jejuando. Emendando o jejum e não quebrando o propósito. E eu quero chamar a sua atenção. Senti o toque do Espírito Santo, a irmã Silma falando. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu sei que eu não precisava falar, mas é uma necessidade. E essa necessidade eu quero compartilhar com vocês, porque Paulo me ensina em Romanos capítulo 12, versículo 13. Ele diz assim, ó, comunicai as vossas necessidades com os santos. É com vocês que eu tenho que compartilhar. Pastor, eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante, eu quero ser mantenedora ou mantenedor. Irmão, você viu que eu levo tão a sério que o corpo cansado, num propósito aí puxado de jejum e oração, eu não quebrei o propósito que eu sempre faço entre o dia 14 e o dia 15. E foi o dia 15, 16 e 17 que eu fiz esse propósito.
Então eu quero que vocês entendam isso, tá? E nos ajude. O meu amigo irmão Dinésio, já nos auxiliando, está colocando aí na tela do seu aparelho o número do WhatsApp que você pode estar enviando o Pix, tá? A brevidade, o número do Pix, ele está colocando aí. Ele acabou de colocar o número da conta, a Caixa Econômica Federal, entendeu? Quer ser o mantenedor desse ministério? Tá aí o número do Pix, tá aí, ó, o número da conta. Nos ajude. Não importa a quantia que o Espírito do Senhor Deus se despertar. Pastor, eu estou com vergonha porque só tem R$ 2. Já ajuda. Pastor, eu estou com vergonha que só tem R$ 3. Não tenha vergonha. Porque através desse R$ 1, desse R$ 2, desse R$ 3, o Senhor Deus, Ele está abrindo as comportas do céu através da sua fidelidade. Amém? Olha o que a irmã Cleidiane acabou de escrever. Vamos ler rapidamente para nós finalizarmos? Olha só. Pastor, já não consigo mais ler porque já entrou Ednésio embaixo, me auxiliando, mas eu vou tentar ler, né? Porque quando entra uma mensagem, a outra vai desaparecer. Peraí. Pastor, tem uns 2 meses que a ponta do rack caiu em cima do meu pé e não podia fazer muito movimento, que doía. Na hora da oração, senti uma sensação maravilhosa. Olha o testemunho. Olha o testemunho ao vivo aí, ó. Olha o testemunho ao vivo aí, ó. Cadê? Sumiu? Ah, tá aqui. Uma sensação maravilhosa. E coloquei a mão em cima, senti a presença de Deus. E agora não está doendo. Eu estou levantando aqui porque a mensagem some. Tá? É por isso. Não está doendo, mas para a glória de Deus. Olha aí, meus amados irmãos. Ela vai gravar esse testemunho e vai compartilhar comigo. Olha aí, olha o testemunho para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor se fez presente e se faz presente nesse culto dentro do seu lar. Amém? Então, neste momento, nós vamos orar, nós vamos agradecer, e ela vai enviar esse testemunho gravado, tá? Via WhatsApp, que eu vou compartilhar com os irmãos verem. Ela vai falar na live de ontem, né? Eu senti isso e aquilo, passou isso e isso comigo, e vocês vão entender que fiel é Deus. Amém? Então eu preciso da sua ajuda. Pastor, me envia o número do Pix, o Dinésio acabou de colocar. Pastor, me dá o número da conta, tá aí, ou senão vai no meu story do WhatsApp, que eu sempre posto lá o número da conta, outros vídeos, fotos. Nos ajude, eu preciso. Eu quero chamar a sua atenção para finalizar. São 22 horas com mais 12 minutos. Dia 18, domingo. Eita glória! Amanhã, domingão, dia 18, as mulheres vão estar jejuando pela casa. Jejum pela casa, mas quem vai estar jejuando no dia 18 é as mulheres. Todas as mulheres vão estar jejuando, tá? Você também, boi velho. Homem também, eu estou falando dentro do propósito. Mas amanhã as mulheres vão estar jejuando, mas os homens também vão estar no mesmo propósito. E aí no dia 19, permitindo o Senhor, os homens vão estar jejuando. Então, ou seja, o propósito amanhã é as mulheres jejuando pela casa. Mas os homens estão no mesmo propósito. No dia seguinte, no dia 19, os homens vão estar jejuando pela casa. Deus seja louvado. E aí vai por um diante. Amém? Nós vamos orar e agradecer no nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para você ir lá no Salmo de número 6.
E nas entrelinhas você vai meditando. Salmo de número 6. Eu ia abrir aqui para do horário, mas deixa. Salmo de número 6. Encurva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Como ministro de Deus, profetizo eu que o seu domingo vai ser um domingo de paz, livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. E a igreja diga comigo, amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Agora eu vou tentar descansar um pouquinho mais cedo, porque o corpo está, graças a Deus, puxado, mas o nome do Pai está sendo glorificado. Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã, domingo, às 21 horas, eu, você e eu, juntinho com o Senhor Jesus, e eu dentro do vale já orando, apresentando e consagrando o santo jejum, tá? As mulheradas, as mães, as vós, vão estar todas jejuando, tá? E os homens também, no mesmo propósito, e precisando de mim, vocês sabem como me encontrar. Amém? Um grande abraço do pastor Anderson de Souza, que Deus em Cristo vos abençoe. Até amanhã, às 21 horas, querendo Deus, em nome de Jesus.